Olá, eu sou Jamile Reis e estamos começando o primeiro webinar Gestão Pública Eficaz em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios. Hoje vamos falar sobre os avanços oferecidos pelo Tribunal. Inclusão, qualificação, inovação e transparência. Assim está sendo marcada a atual gestão que vem sendo realizada no Tribunal de Contas dos Municípios. E com base nas metas e objetivos estabelecidos, o resultado tem gerado a maior produtividade e efetividade no cumprimento dos deveres constitucionais da Corte para com a sociedade. Recebemos aqui a presidente e conselheira Mara Lúcia, né, e agradecemos a sua participação, presidente. Eu que agradeço a oportunidade. O TCM vem reunindo uma série de iniciativas para garantir a orientação e transparência para com a sociedade, né? E exemplos disso são o JusLegis e o Boletim das Contas Públicas Municipais. Explica para a gente como funcionam esses sistemas que envolvem aí as prefeituras, as câmaras de vereadores e também a sociedade. O JusLegis e o Boletim de Contas Públicas, eles são ferramentas tecnológicas que foram implementadas a partir de 2021, buscando a efetiva participação do jurisdicionado e também da sociedade no que diz respeito à competência de fiscalização do nosso tribunal. O JusLegis, ele é um acervo dos nossos atos normativos, nós temos um e-book, nós temos também o nosso regimento interno, e isso facilita a compreensão não só do jurisdicionado, mas até daqueles que os representam, como advogados, ou até os contadores, e da sociedade em geral, do que o tribunal regulamenta dentro de um processo de fiscalização. O Boletim de Contas Públicas, ele já é a jurisprudência do tribunal ali elencada para que se saiba sobre as decisões que são através do nosso pleno, né, e da própria gestão, para que seja cientificado o gestor ou aquele que tiver interesse, né, de tudo que está sendo decidido na Corte de Contas. Certo. Como você falou, são duas ferramentas aí que a gente citou, tem outras, né, que vêm sendo implementadas ao longo da gestão, e especificamente o JusLegis e o Boletim de Contas Públicas Municipais, eles já estão disponíveis para os 144 municípios? Sim, eles estão no nosso portal, eles são ferramentas abertas, não só aos gestores, mas a toda a sociedade. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é o funcionamento na prática, né, dessas ferramentas? Pode ser até do JusLegis para, por exemplo, as prefeituras ou para a sociedade mesmo, como é que funciona? Elas acessam? Eles e aí podem acessar, e nós temos até, tivemos um retorno muito positivo, porque nós tivemos mais de 92 mil acessos. Então, daí nós vemos o interesse, né, da sociedade em geral, eu diria, de se informar a respeito de como funciona. Então, é só acessar para que possa, pontualmente, aquilo que lhe interesse, né, e principalmente, eu digo do funcionamento, porque muitos não conhecem, né, a atuação do Tribunal de Contas como um órgão, né, de fiscalização e de controle dos recursos públicos. E essa é a nossa missão, né, além também de orientar. Então, são duas ferramentas que também contribuem para isso, para orientar os nossos jurisdicionados, né, para que eles possam saber como eles têm que aplicar os recursos públicos, né, de uma forma que não traga desperdício, né, e como também ser transparente em suas gestões para que aquele recurso seja tenha prioridade dentro daquele município. Então, eu diria que o JusLegis, trazendo os atos normativos, trazendo o regimento interno, seguindo as normas do regimento, é o caminho para que isso ocorra, né? Seja uma gestão transparente e eficaz. Perfeito. E para a sociedade também é uma forma de estar ali acompanhando como deve ser feito a gestão desse dinheiro. Seria um controle social. Seria um controle né? social. Perfeito. Outros avanços significativos, né, nos últimos anos foram também a criação da Diretoria de Fiscalização e Controle Externo e também a inclusão de pessoas surdas contratadas pelo tribunal, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como essas pautas são debatidas dentro do tribunal. Nós, no início da gestão, nós trouxemos, né, não só aos conselheiros, né,
que fazem parte da gestão, nos cargos que nós temos presidente, vice-presidente, temos o corregedor, temos o ouvidor. Isso faz parte da gestão, como aos demais membros, né, da Corte, essa iniciativa de criarmos, né, uma diretoria de monitoramento e fiscalização, como já existe em outros tribunais, para que nós pudéssemos dividir em temas a apreciação de como esses recursos estão sendo aplicados. Então, nós temos as diversas coordenações, né? A coordenação que trata de saúde, de educação, de meio ambiente, de previdência, porque nós sabemos que, desta forma, fica mais pontual essa fiscalização, fica, eu diria até mesmo, repetindo, fica mais efetiva, porque separando os recursos, a fiscalização desses recursos por temas, nós temos assim um leque maior, né, para que o gestor possa apresentar detalhadamente esse gasto. E você pode falar para a gente um pouquinho como é composta essa diretoria? Essa diretoria ela é composta apenas por servidores efetivos, né, e essas fiscalizações, nós temos um PAF, que é o Plano Anual de Fiscalização. Então, esse plano é um plano para que se possa fazer, né, ter uma visão do Estado, mas já com aqueles períodos traçados de fiscalização, e as controladorias, que são também outros setores que dão apoio, né, à Adplanfe nessa fiscalização, elas já ficam com aquela cronologia, eu diria, de fiscalização nesses municípios. Perfeito. Presidente, essa diretoria de fiscalização e controle externo, ela teve uma atuação forte, né, e até durante a pandemia. Tiveram diversas ações que foram executadas ali, que foi de suma importância para evitar, inclusive, o gasto público, né, inapropriado. Você pode falar um pouquinho mais dessas ações? Sim, nós procuramos agir preventivamente. Nós vimos fatos estarrecedores, né, principalmente em outros estados, eu diria até da nossa região norte, né, nos deparando com situações, né, de falta de oxigênio, do atendimento. Isso foi de uma maneira geral, mas pontualmente, né, nós tivemos situações muito dramáticas. Então, nós, através de até orientações da nossa associação de tribunais de contas, da Tricom, nós procuramos agir preventivamente com a aplicação de questionários, já procurando nos inteirar de como estariam esses municípios para que eles pudessem minorar essa situação, não virar um caos. Então, esse questionário foi aplicado procurando saber, né, o número de leitos, procurando saber como estaria a oferta do oxigênio, que naquela época era um ponto muito, muito difícil, preocupante, a questão mesmo das vacinas posteriormente, isso tudo dentro da pandemia, a questão de como isso estava sendo levado à sociedade, da importância, né, não só das informações da busca do atendimento, mas da importância também da vacina. Então, nós fizemos um trabalho, inclusive, que teve isso para todas as secretarias municipais, mas que nós tivemos também, subsidiamos também a própria secretaria estadual, com os dados que nós tínhamos. E, posteriormente, isso propiciou que nós fizéssemos um acompanhamento dessas ações dos municípios, e um relatório está sendo levado por cada conselheiro, né, pela Adplanfe, para que cada conselheiro que tenha jurisdição sobre aquele município verifiquem quais foram as falhas que ainda persistem, né, dentro desse plano de ação, e determinem, façam recomendações e determinações para que isso sejam de alguma forma, né, eles atendam aquilo que foi exigido pela Corte de Contas. Sem dúvida, foi uma atuação assim importantíssima naquele período, né? Sim, e que ainda reverbera até hoje. Exatamente, mas assim, para que o dinheiro público fosse gasto da melhor forma possível para atender aquelas necessidades sem que houvesse desperdício, né? Com certeza. E como você falou, preventivamente, né? O quanto antes pudesse ser viabilizado, visto as necessidades para atender a cada Para não chegarmos a um caos, né? Sem dúvida, foi muito importante. A gente também
queria que você falasse um pouquinho do PCCR que você falou. Sim, nós, com o novo PCCR, que foi agora implementado, nós procuramos, né, valorizar, né, o nosso servidor, para que isso é muito importante, e não só na área pública, como a gente sabe que na área privada também, para que o desempenho, né, do servidor aumente, no sentido de que ele se sinta, né, valorizado e que se sinta, eu diria, inserido na instituição, né, de uma forma que ele se sinta, né, sempre partícipe de todas as nossas decisões. Então, nós também incluímos no PCCR 10% de vagas, no caso de concurso público, né? Isso é até um ineditismo no Estado, para pessoas com deficiência, 10% para pessoas que se autodeclararem pardas, pretas, indígenas, quilombolas. Isso faz parte de um trabalho que a gente faz de inclusão e que se aceite com respeito às diversidades. E ainda temos, ainda dentro da inclusão, nós também fizemos a contratação de PDCs, de pessoas com deficiência, PCDs, desculpe, com deficiência, né, auditiva, e que eles trabalham na digitalização de documentos. Então, eles assim, se sentiram muito produtivos, né, porque tiveram essa oportunidade, estão contribuindo também, né, com o nosso tribunal, e também inseridos no sentido de que os outros servidores que não têm essa deficiência, né, façam de maneira natural essa inserção deles junto a nós. A nossa instituição. Só para a gente deixar aqui claro, né, o PCCR é o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, que é um avanço que foi conquistado nessa gestão, né? Porque eu acho que mais de 10 anos que nós não fazíamos essa atualização do nosso plano. Então, nós buscamos fazer agora nessa gestão, porque precisamos fazer essa atualização. E, sem dúvida, é um avanço, né? Tanto para os servidores, que são contemplados aí com esse plano de carreiras e cargos, e também para as outras pessoas, como você citou aí, pessoas com deficiência e que se autodeclaram pretas, pardas, quilombolas e indígenas, que passam a ter acesso, né, por meio de concurso, é isso? Sim, correto. Presidente? Bom, só para a gente... Fiquei com uma dúvida, que pode ser a dúvida de outras pessoas também, com relação ao tribunal contratou pessoas surdas, né, com deficiência auditiva, que foram contratadas. Faz parte já desse plano de carreira e remuneração? Não, dentro dessa não, ainda não. É outra ação. Esse foi um contrato, né? Essas pessoas foram contratadas especificamente para esse trabalho, e esses percentuais eles estão dentro do nosso plano do concurso, que brevemente estaremos aqui colocando as informações pertinentes ao mesmo, elas possam ser inseridas da forma nesses percentuais que eu lhe falei. Efetivas, no caso. Efetivas. Né? É um contrato, perfeito. Bom, são muitas as iniciativas que vêm contribuindo, né? E aí eu queria que você avaliasse, né, essas iniciativas que vêm sendo implementadas e como elas impactam nos jurisdicionados e na população. O tribunal, né, dentro da sua competência de fiscalização, ele cada vez mais busca ferramentas e também caminhos de orientação aos nossos jurisdicionados, visando minorar situações que não tem mais... Não cabe mais, né, em qualquer, eu diria, gestão pública, né, que é falta de transparência, é desperdício do dinheiro, porque muitas vezes aquele município ele tem recurso, ele é um município rico, mas ele não aplica nas prioridades do que a população está ali pleiteando, né? E às vezes a gente vê, isso acontece muito, municípios que têm menos recurso e que a gente vê que o direcionamento traz eficácia, é eficiente, é uma gestão eficiente. Então, nós estamos implementando tanto essas ferramentas, como essa forma de orientar. Temos a nossa escola de contas, que capacita, né, os nossos jurisdicionados,
não só virtualmente, mas presencialmente. Temos a nossa ouvidoria que fomenta o controle social. Isso tudo faz parte, né, de um entendimento de que nós temos cada vez mais que fortalecer, né, a gestão pública no sentido da correta aplicação do recurso público. Perfeito, presidente. Eu queria que a senhora, para a gente já ir finalizando aqui, falasse de que forma, né, a população pode contribuir, pode estar mais próxima da atuação do tribunal. Além da questão tecnológica, né, que nós temos o portal, né, nós temos que tem vários acessos, nós temos a nossa, como eu coloquei, a nossa ouvidoria, que através dela a sociedade pode trazer notícias de irregularidade que podem ser acolhidas regimentalmente como denúncias, dependendo se ela está dentro dos requisitos regimentais. Então, esses são os caminhos que nós trazemos à sociedade. Nós temos um mural de licitações que pode ser acessado, e lá estão incluídas diversas licitações que podem ser acompanhadas pela sociedade, principalmente o interesse daquele município naquela licitação que está sendo efetivada, porque ali estão todos os dados. Nós temos o GeObras, que também traz referências sobre obras que estão acontecendo, ou obras inacabadas, que também podem ser acessadas. Perfeito. Presidente Mara Lúcia, muito obrigada pela sua participação. A gente espera ter conseguido esclarecer um pouquinho mais, né, da atuação do Tribunal de Contas dos Municípios no Pará. E também convidamos para que você possa exercer daí a sua cidadania, contribuindo, estando mais próximo do TCM, acompanhando, fiscalizando, é papel da cidadania, é um papel dos cidadãos. Né? Muito obrigada pela oportunidade, e o tribunal está de portas abertas para receber toda a sociedade. Obrigada, presidente.